Será que o atual dom de línguas apresentado pelos pentecostais e continuistas, pelo menos os continuistas teóricos, né, que dizem que acreditam na continuidade desse dom, mas eles mesmos nunca manifestam nenhum outro dom? Bom, mas será que o que nós temos visto passa no teste bíblico? Será de fato nós podemos fazer sem medo aí do grande número de pentecostais, desafiar aquilo que está sendo praticado e exibido, se está à luz mesmo das Escrituras, se tem base nas Escrituras? Vamos pensar aqui o seguinte: o termo pentecostal, ele nasce do que aconteceu no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. Então lá o Espírito Santo foi derramado, a igreja foi batizada com o Espírito Santo e os discípulos passaram a falar em línguas. Mas que línguas eles falaram? Ali o contexto deixa muito bem claro que eles falaram idiomas de vários prosélitos, porque o dia de Pentecoste era uma festividade judaica e fazia com que vários judeus de várias partes, prosélitos e até mesmo aqueles interessados ali, fossem até Jerusalém. Então, nesse momento, o Espírito Santo é derramado e capacita os apóstolos e discípulos a falarem outros idiomas daquelas pessoas que estavam lá. Capítulo 2 de Atos é essa a história. Mas é daí que o movimento pentecostal extrai até o seu termo, o que aconteceu em Pentecoste. Mas quando você aponta ao que o texto de Atos diz, os intérpretes pentecostais vão dizer: não, mas aquela experiência ali não é a mesma de 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, segundo eles, é uma outra realidade ou uma outra manifestação de dons. Porém, quando você vai ler 1 Coríntios 14, que não dá nenhum indicativo de que mudou Atos 2 e as outras experiências ali de Atos, com aquilo que o apóstolo está regulando e apresentando preceitos reguladores ali para o uso. Além disso, além de não existir nenhum indicativo de que mudou ou que é diferente, ali está muito bem claro que a prática envolvia uma ordem e uma quantidade de manifestações de línguas e também de profecias. E aí também, naquele texto, você não encontra a obediência no meio pentecostal. Então vamos pensar aqui. Atos 2 não diz respeito à experiência pentecostal, porque lá é idioma, lá foram línguas humanas. 1 Coríntios 14 tem regulação, tem preceitos, normas e que não são obedecidas, porque lá o apóstolo Paulo diz para falar em línguas no máximo 3 pessoas em sequência, cada um por sua vez, e que haja intérprete, senão que fique calado. Irmão pentecostal, não estou questionando o seu fervor ou a sua experiência com Deus. A pergunta é: você vê isso acontecer no meio pentecostal? Eu sei que existe hoje vários pastores pentecostais sérios, centrados, que já aboliram as práticas exageradas em seus cultos. Louvado seja Deus por isso. Mas o que nós temos visto quando dizem, não é o pentecostalismo clássico, mas sempre foi assim. E aí dizem, não, mas os termos são diferentes. Também não tem prova, porque veja, lá em Marcos capítulo 16, Jesus disse, em capítulo 16 e o versículo 17, que os sinais que seguiriam, que não era só o dom de línguas, tá?
Mas um dos sinais seria falar em novas línguas, ou falar em línguas novas. O termo que Jesus usou lá para línguas, em hebraico, em grego, registrado por Mateus, é o mesmo registrado por Lucas, no capítulo 2 e o versículo 7, que por sua vez é o mesmo termo em grego que o apóstolo Paulo usou no capítulo 14, quando ele diz sobre as línguas, lá no capítulo 14, versículo 2. Então, exegeticamente, não tem como fugir. Os termos é o mesmo, os termos usados ali é de fato o mesmo, usado pelo evangelista Marcos, pelo evangelista Lucas em Atos 2 e pelo apóstolo Paulo. Então não adianta inventar, me desculpe, não adianta forçar. Segundo, o que aconteceu em Atos 2 não acontece hoje. E as regras de 1 Coríntios 14 não são obedecidas. Então eu pergunto, com qual base é que vocês querem que nós aceitamos isso como sendo um dom bíblico? Ah, mas você vai dizer, mas tem um pastor reformado que diz isso e isso. Lamento, ele está errando juntamente com vocês, ou talvez se intimidou. Mas essa é uma verdade. Presta atenção mais uma vez que eu não estou questionando essa experiência religiosa que você teve ou tem, se foi um momento de muita alegria, êxtase num culto, nada disso, que você sentiu a presença de Deus e assim se manifestou, não estou questionando. Eu estou só avaliando à luz da Escritura. É isso que você encontra? Eu vou mostrar aqui um vídeo em que houve uma interpretação de línguas. E, pelo que eu ouvi, pelo que me disseram, esse é um pastor pentecostal sério, de respeito. Então não estou aqui questionando seu caráter, sua piedade. Porém, nós vamos notar aqui que é usado essa questão de línguas e até arriscando a interpretação, uma forma para agitar o público. Me desculpem, vocês vão notar isso. Então vamos lá. É um vídeo intitulado Pastor Genival Bento, Deus fala com a igreja, interpretação de línguas, tá? Como eu já disse, não é um homem de Deus, mas está plenamente fora de uma orientação bíblica nisso que ele está fazendo aqui. Então, escute só o que ele faz aqui. Note o porquê ele agora para de interpretar e começa a falar. A impressão que dá é que, como essa mulher, não sei se ela é uma pastora ou cantora, ela não tem o ímpeto de agitar o ambiente. E aí o pastor começa, porque isso é o que eles imaginam ser a obra do Espírito Santo. Então vamos continuar. Bem, isso é aquilo que o apóstolo Paulo orientou em 1 Coríntios 14. Isso é o que aconteceu em Atos 2, em que cada um ouviu as maravilhas de Deus em seu próprio idioma. É essa promessa que Jesus fez em Marcos 16,
que falariam novas línguas. Então, aí você pode falar, mas isso daqui nós não concordamos mais, ou aquilo que se faz lá, naquele congresso lá nos Gideões, em Camboriú, nós também repudiamos, mas é isso que se tem. E me desculpem, nós temos encontrado essas manifestações na Congregação Cristã do Brasil, em movimentos unicistas pentecostais, como Voz da Verdade e outros. Nós temos visto uma igreja que foi tão legalista, parece que agora está melhorando, mas a igreja Deus e Amor. Então, não dá para você achar que isso tudo está normal e agora nós vamos dizer, não, nós somos continuistas. Isso não tem sido bom, porque muitos estão descobrindo melhor a palavra de Deus, amadurecendo, abandonando isso, e acham que está tudo normal. Isso precisa ser classificado como um erro, no mínimo. E agora eu tenho visto alguns pastores dizendo, não, nós cremos na continuidade dos dons e as línguas, elas não são revelacionais. Gente, como assim? Sempre foi revelacional, em Atos aconteceu isso, eles falaram das maravilhas de Deus. O próprio apóstolo em Coríntios 14 diz que quando a língua era interpretada, ali revelava a vontade de Deus em um período que não se tinha escritura sagrada. Você imagina como isso era útil, necessário, os dons. Vamos lá para o ano 45 mais ou menos, uns 10 anos depois da morte de Jesus, um pouco mais. O que você tinha em mãos? Você, malemar, tinha talvez a carta de Tiago, ou quem sabe a de Gálatas, ninguém tem certeza, mas ainda assim não tinha escritura sagrada. Como que a igreja ia andar só com o Velho Testamento, sendo perseguida pelos romanos, pelos gregos, pelos judeus, se não tivesse sinais que davam a essa igreja autoridade? Então é muito fácil, mas me dá um texto bíblico onde diz que os dons cessaram, as línguas cessaram, enfim, está no mesmo lugar que a Bíblia ensina que o cânon está fechado. Não, onde está na Bíblia que o cânon está encerrado? Em lugar nenhum. Essa é uma conclusão teológica legítima. Onde está na Bíblia que o dom e ofício do apostolado também se encerraram? Em lugar nenhum, mas é uma conclusão teológica legítima. Então precisamos avaliar as coisas à luz da Bíblia e da teologia bíblica. Eu lamento que muitas vezes as pessoas, ao invés de terem coragem de ajudar outros a corrigirem os seus conceitos, não, você está entendendo a fé bíblica agora, a fé reformada, não, mas pode vir aí, porque nós também somos pentecostais, nós também cremos nos dons, mas vai chegar aqui e não vai ver aquelas manifestações, que aliás, eles mesmos sabem que essas manifestações que acabamos de ver aqui, não têm correspondência com as escrituras. Podem ser todas pessoas crentes, como cremos ser, pessoas que estão esperando o agir de Deus, mas isso que vimos aqui não está adequado segundo as escrituras, tá? Então, respondendo aí, será que os dons manifestados hoje, ou o dom de línguas manifestado hoje, suporta o teste bíblico? Eu lamento dizer, mas não suporta. Deus te fortaleça e Deus te ilumine.